Olá pessoal, nós estamos fazendo esse vídeo para mostrar como solucionamos o desafio proposto pela I3E durante seu processo seletivo. Os membros envolvidos para a realização desse desafio são Beatriz Mourinho, Marcos Menezes e Kevin Pereira. Bom, o desafio tem os seguintes objetivos: controlar a velocidade de um motor DC utilizando o PWM. O motor DC deverá ser alimentado por uma fonte de tensão. Um transistor deverá ser utilizado para receber o sinal PWM e liberar a alimentação para o motor DC. E a velocidade do motor deverá ser reduzida conforme o objetivo se aproxime do sensor ultrassônico. Agora iremos apresentar os componentes eletrônicos que utilizamos durante a resolução do desafio. Bom, o primeiro componente eletrônico que eu vou falar é o sensor ultrassônico. Mas primeiro, o que é um sensor ultrassônico? Um sensor ultrassônico é basicamente um componente eletrônico que tem como objetivo primordial medir distâncias através de ondas sonoras. Agora, com relação à pinagem dele, a primeira perninha dele, da esquerda para a direita, é o VCC. Nele vai ser a alimentação do sensor com 5 volts. A segunda é o trigger, que é o pino responsável por iniciar a medição da distância. O terceiro é o eco, que ele é responsável por finalizar a medição da distância. E o último é um ground. Além disso, é importante ressaltar a presença de 2 transdutores ultrassônicos, que são esses 2 círculos aqui. O T, que é o da esquerda, ele diz respeito à transmissão. Ele vai ser responsável por emitir as ondas sonoras, que estarão em 40.000 Hz. E o R, ele vai ser responsável por captar as ondas refletidas de volta do obstáculo. Agora, para ficar mais claro como que ele funciona, acontece da seguinte forma. Para iniciar a medição, o pino trigger é ativado, e o trigger ele fica em nível alto por 10 milissegundos. Internamente, isso significa que o transmissor ele vai emitir 8 ondas de 40.000 Hz. Ao mesmo tempo que o trigger é ativado, o eco também é ativado. Pois, a partir do momento em que o eco está em nível alto, significa que as ondas foram emitidas. E quando o receptor detectar a volta das ondas, o eco ele vai para o nível baixo. Ou seja, o tempo em que o eco ficou em nível alto foi o tempo que a onda demorou para ir e voltar até o obstáculo. E esse tempo é primordial, pois vai ser através dele que vamos conseguir calcular a distância. Agora, sobre o nosso segundo componente eletrônico, é o transistor. E o que é, primeiro de tudo? Bom, o transistor é um componente responsável pela amplificação, controle e interrupção de correntes elétricas. E ela realiza esta ação por meio de suas terminais, na qual nós temos 3. Olhando a figura da esquerda para a direita, a primeira perninha da esquerda é o coletor, normalmente, que é o terminal que recebe a corrente principal. A perninha do meio é a base, na qual controla o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. E por fim, nós temos o emissor, que é o terminal por onde a corrente sai. Sobre o funcionamento do transistor, há diversas funcionalidades, mas no nosso circuito, que logo futuramente veremos no Tinkercad, optamos pelo uso de um transistor como uma forma de amplificação da corrente elétrica. E sobre o motor DC, a sigla DC significa corrente direta, que é Direct Current. E a funcionalidade do motor é de gerar torque. Mas como é que se é gerado esse torque? Com o estator, que é um componente de parte fixa, se é gerada um campo magnético, uma corrente elétrica passando pelo circuito. Desta forma, o rotor, que é uma parte móvel, ela vai girar devido a este campo magnético. E por fim, tem as escovas e o comutador, na qual transferem a energia elétrica ao rotor e ajustam a polaridade para poder manter este movimento. Assim, nós temos uma transferência dessa energia que está de forma magnética para poder ter uma energia elétrica. Bom, agora eu vou falar aqui sobre o PWM no Arduino. O PWM é uma técnica usada pelo Arduino para controlar a quantidade de energia entregue a um dispositivo, que no caso vai passar pelo transistor para chegar até o motor da gente. Ele faz isso alternando entre os estados high e low, criando um pulso. A proporção entre o tempo em que o sinal está high e o ciclo total é chamado de duty cycle. Quando está 100% esse duty cycle,
o sinal fica continuamente em high, que é na máxima potência. Quando está em 50%, o sinal fica em high metade do tempo e em low na outra metade. E quando está em 0%, o sinal está sempre em low, que é quando não tem potência. E vale lembrar que no Arduino, os pinos com suporte a PWM são marcados com o símbolo TIL do lado. Agora, sobre nossa metodologia. Um pouco mais sobre nossa metodologia, a nossa ferramenta principal foi o Tinkercad. E assim, o nosso método principal para poder averiguar se estava tendo o funcionamento do nosso sistema foi pelo meio do uso de multímetros no próprio Tinkercad. Desta forma, o multímetro, que é responsável pela leitura de tensões, correntes e resistências, nós usamos ela em diferentes setores e partes do circuito para averiguar se estava realmente passando uma corrente por lá. Desta forma, nós poderíamos ver de forma física se isso estava funcionando. Agora vamos mostrar a nossa simulação. Sobre o nosso circuito, é importante ressaltar alguns pontos. O primeiro de todos é sobre a alimentação, que está vindo do Arduino com uma tensão de 5 volts. Nós escolhemos 5 volts do Arduino porque justamente os componentes que estamos utilizando operam sobre a tensão de 5 volts. Desta forma, no circuito, há uma ligação de um jumper no power de 5 volts do Arduino para a trilha positiva da placa de ensaio, alimentando o resto dos componentes. Sobre os pinos digitais, o 2 e o 3 estão ligados no sensor ultrassônico, respectivamente, sendo o trig e o eco, e o pino 5 está indo para a base do transistor. É evidente também mencionar, como o Bea explicou na parte do PWM, que o sinal do TIL, juntamente com a numeração, nesse caso 5, está sendo providenciado para a base do transistor. E isso justamente é o nosso PWM, que vai funcionar com o nosso código. Então, primeiramente, falando sobre o circuito em geral, o princípio é: nós temos um Arduino que estará alimentando o circuito todo, e de lá virá o PWM, que passará primeiro para um transistor, e deste transistor vai para o motor DC. E isso vai estar sendo mediado por um diodo, logo explicarei um pouco mais sobre. Em paralelo, há um sensor ultrassônico. No código vamos ver em mais detalhes sobre, mas o sensor ele vai estar influenciando na capacidade de rotação do motor com base vai se aproximando de um objeto. E isso vai ter uma implicação no PWM. Um pouco mais sobre a parte física da base do transistor. O emissor está ligado para justamente a terra, o aterramento, e o coletor vai para o diodo. O diodo, neste caso, ele tem a função de incapacitar a passagem de corrente de um outro lado indevido. Assim, nós temos a corrente que está vindo do coletor para o motor DC, e há uma alimentação de 5 volts, que está nomeado, no caso, com um jumper verde, para o motor também, que é a alimentação. Isso com o diodo impede justamente a volta dessa passagem para o coletor, que poderia causar um circuito. Bom, falando um pouco sobre o nosso código agora, inicialmente nós definimos ao Arduino onde o pino trigger, o pino echo e o pino do PWM, que vai ter influência direta no motor, por isso nós nomeamos como motor. Mas essas 3 linhas aqui nós só estamos definindo onde os pinos estão setados. Nós criamos uma variável float, nomeada tempo echo, que é para justamente o tempo em que o eco esteve em nível alto. Uma variável do tipo float para a distância. E uma variável PWM do tipo int para armazenar o valor do pulso do PWM. Bom, na parte do void setup, inicialmente nós utilizamos um serial begin no seu argumento 9600, e basicamente nós estamos afirmando que os dados realmente serão transmitidos através do monitor serial. Esses 3 pin modes, nós estamos basicamente definindo que o pino trigger ele vai ser do tipo output, ou seja, ele vai ser do tipo que transmite dados, assim como o motor também está como output. Já o pino echo ele está como input, ou seja, ele vai ser um pino responsável por entrada de dados. Bom, com relação ao nosso loop,
Essas 5 linhas aqui estão fazendo basicamente o que eu já disse lá atrás, no início da apresentação. Primeiro, nós estamos certificando que o pino trigger está em modo baixo. E depois de 2 milissegundos, nós deixamos o pino trigger em modo alto. E depois de 10 milissegundos, deixamos ele em modo baixo novamente. Essa ação vai fazer com que o sensor ultrassônico libere 8 ondas de 40.000 Hz. Pois, quando o pino trigger é ativado, o processo se inicia. Junto a isso, assim que o pino trigger é ativado, o pino eco ele também é ativado. E quando o receptor ele recebe a onda de volta, o pino eco ele está em nível baixo. E para armazenar o tempo em que o pino eco ele ficou ativo, nós utilizamos essa função chamada pulse in, onde o argumento temos o pino eco e o high. Bom, e essa função tem como finalidade de basicamente temporizar o tempo em que o pino eco se manteve em nível alto. Bom, então agora a gente vai criar uma função para justamente calcular a distância, né, que o objeto está justamente no sensor. Né? Então a gente vai pegar aqui o tempo eco que a gente calculou logo acima, o tempo que ele permanece em estado alto, e multiplica pelo justamente a velocidade, que seria a velocidade do som dividido por 2, porque a velocidade do som seria do pino trigger até o pino eco. Então, do trigger pro eco seria 0,017, e do eco para justamente rebater essa onda seria 0,017 de novo. Então a gente vai pegar essa velocidade e multiplicar pelo tempo que a gente tem justamente a distância em centímetros. Bom, logo depois a gente vai printar no nosso monitor serial para justamente mostrar essas distâncias. Logo depois a gente vai criar uma condição que seria quando a distância ela está muito longe do sensor, a gente vai deixar o PNW do Arduino no máximo. Mas caso o objeto se aproxime um pouco mais do sensor, a gente vai reduzir a potência do PWM na metade e vai ficar 127. Mas caso o objeto ele se aproxime muito, estiver muito próximo do sensor, a gente vai deixar a potência como 0. Então a gente tem essa função aqui que seria o analog write, que seria justamente para enviar essas mensagens que a gente tem do sensor para o motor. E a gente vai determinar um delay bem baixo para justamente ter uma precisão quando o motor receber essas informações. Bom, agora vamos para a simulação para mostrar na prática como ficou tudo isso que nós explicamos. Caso eu abra o monitor serial, ele já vai estar aparecendo informações de distância que, com base no nosso sensor ultrassônico, nós conseguimos medir. Reparem que caso eu clique aqui, eu consigo verificar a distância que o objeto está do sensor. Perfeito? Bom, no momento, o nosso motor ele está com a rotação nula. Por quê? Nós colocamos no código, se a distância for menor que 50 centímetros, a pulsação vai ser 0. Ou seja, como ele está em 45, está conforme o que nós falamos. Porém, se eu passar disso, reparem que o motor ele já começa a rodar. Não está na potência máxima, pois isso só acontecerá quando o objeto estiver a mais de 100 centímetros. Vamos colocar isso. E reparem que agora o motor ele está na sua pulsação máxima. E no monitor serial, a base das informações está batendo com o que nós colocamos aqui. Reparem que o nosso objeto está 124.7 e a distância aqui está 123.17. A precisão não é exata, porém é um valor muito próximo e que pode ser utilizado em diversas situações reais. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que vocês tenham gostado e é isso, muito obrigado.